Boa noite a todos. Bom, o que eu lembro do último encontro, a gente, né, tinha combinado de vocês analisarem um exemplo, né, acho que já está exibindo aí na tela, e a gente começar a discussão por ele. Foi isso, né? Ok. Alguém encontrou alguma saída? Muito bem. Deixa eu só copiar aqui. Nada. Tudo bem. Ah, que bom aí, ó. Tem dois alunos que até o momento se manifestaram positivamente. Tá. Tá aí, deixa eu só conferir se está correto. É isso mesmo. Tá, então, vocês querem que eu siga a ordem? Querem tirar pau ímpar? Que na ordem o João Guilherme foi o primeiro que falou, né? Que conseguiu. É? Tanto faz? Ok, então eu vou passar a vez. Então, quem definiu a regra foi o Pojuca, né? Ele disse que primeiro as damas. Então, diga aí, Michele, qual foi o seu caminho? Pode digitar se não quiser falar, fique à vontade. Muito bem. Então ela multiplicou por um fator, isso, né, semelhante ao que a gente fez com as raízes. Muito bem. Esse era um caminho, de fato. Esse caminho ele é resolvível. O caminho que, no caso, o João Guilherme pensou, foi esse também ou foi outro? Foi esse. Alguém pensou em outro caminho? Ok. Tá, então aqui fica o produto da soma pela diferença, né? Então fica um menos cosseno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Aí é o seguinte, né? 1 menos cosseno ao quadrado, de acordo com o teorema fundamental da trigonometria, isso aqui é o seno ao quadrado. Então aqui é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, né? Isso aqui a gente já tem conhecimento. Então, se eu isolo o seno, né, ao quadrado,
eu tenho exatamente essa diferença. Foi isso, perdeu, Lucas? Na verdade, essa daqui é a ferramenta, tá? Que a gente vai utilizar, que está em azul. A transição é semelhante ao que você fez, não me recordo ainda. Qual foi o exemplo que você aplicou uma ideia semelhante? Mas aqui fica o quadrado do primeiro, né, que vai dar o próprio 1, menos o quadrado do segundo, que é o quadrado aqui do cosseno. X ao quadrado e esse termo que está aqui no denominador, eu só fiz repetir. Aí eu estou só relembrando aqui uma ferramenta que eu vou utilizar ela aqui. Tem algum ponto que ainda... eu também quero saber qual foi o caminho que você fez se você não fez por aqui. Ah, é assim, é? Quer dizer que vai... Não, quer ver Posso como eu falar? digo? Ó, pode, eu já ia tirar 5 pontos seu. Aí eu queria ver se você não ia dizer. Vixe, Mari. É não? Não, eu pensei assim, tipo, essa parte de cima tem o 1 menos cosseno ao quadrado de x, aí eu pensei assim, é, se meu x está se aproximando de zero, então o cosseno de x é 1, né? E o cosseno de x vezes o cosseno de x também vai ser 1, ou seja, cosseno ao quadrado de x, não? Não Tá, faz sentido. continue. Aí aqui vai ficar um menos algo próximo de um, é isso? Aí zero, né? Ou não posso afirmar isso? Não, Tipo, aí não dá mais isso, né? não, mas aí, certo. Aí dá zero, mas aí, como meu x está se aproximando de zero, seno de x com x aproximando de zero, não é zero? Ou não? Não, peraí. Você está falando disso aqui. Lucas, eu falo já, tá? Isso aqui, ó. Falo já da igualdade trigonométrica, tá? É isso aqui que você está querendo puxar aqui. Isso aqui é um. Não, mas só o seno de x, não é zero? Se eu tivesse É, só. Então, aí como eu tenho cosseno ao quadrado de x, que está se aproximando de um, aí um menos um está se aproximando de zero, aí eu substituí esse zero por seno de x. Não podia, não? no fim das contas é isso para se fazer. Mas eu não vejo uma razão forte para você usar dessa forma só, né? Porque já que eu tenho a expressão, né? Quer dizer, não é que você esteja errado, mas é um caminho estranho isso aí, né? Você vê que isso é zero, você vê que isso é zero. Aqui é a mesma coisa, ó, esse seno está indo para zero, esse x também está indo para zero, porém já foi provado que isso é um. Aí você viu essa semelhança, né, do comportamento e vai fazer a substituição pelo comportamento. Eu entendi, mas na verdade o ideal mesmo, assim, inclusive a nível de resposta, é fazer a substituição adequada, porque é difícil visualizar como você viu.
mesmo você descrevendo, não é tão simples. É Não sei porque se eu você não me entendeu. entendi. Mas é porque eu também não lembrava desse Sim, teorema aí. dentro. Sim, tá. Aí eu Sim, fui agora, tentando. tudo bem, tudo bem. Mas eu entendi, assim. Eu entendi a sua ideia. Só não aconselho, assim, né? De forma geral. Não é porque você está pagando comigo, mas se você fosse fazer com outro professor, provavelmente ele não ia aceitar, né? Ia considerar incorreto. Bom, agora eu vou falar essa ideia aqui para o Lucas, tá? Essa ideia desse teorema aqui. Então, a ideia do teorema é a seguinte. Eu tenho aqui, suponha, o primeiro quadrante do ciclo trigonométrico e vou abrir aqui um ângulo qualquer, x. Bom, então, o que a gente sabe, né? Nós sabemos que quando eu abro esse ângulo, eu tenho aqui duas projeções. E essas duas projeções, a gente pode dizer que, no caso, essa projeção se chama cosseno de x e essa projeção aqui seno de x. E o raio é 1 do ciclo, né? O raio do ciclo trigonométrico vale 1. Bom, então o que a gente percebe, né? Primeiro é que esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho disso aqui. Então, se aqui é o seno, aqui também é o seno de x. Outra coisa, aqui forma um triângulo retângulo. Aí, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, vai dar exatamente essa expressão aqui. Tá? Então, os catetos ao quadrado, né? No caso, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é sempre o raio ao quadrado, que é 1. Então, isso aqui é considerado o teorema fundamental da trigonometria. Né? Não importa onde você pegue seu ângulo no ciclo trigonométrico. Sempre as suas projeções, né, vão formar um triângulo retângulo. Consequentemente, isso aqui vai sempre acontecer. Aí, o que foi que eu fiz? Né? Ao isolar o seno ao quadrado de x, apareceu exatamente a expressão aqui no meu numerador. Esse numerador nada mais é do que o seno ao quadrado de x. Outra maneira da gente enxergar isso é trocar esse 1 por essa soma. E se eu troco esse 1 por essa soma, aí vai ter cancelamento, né, de cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado, que no caso vai sobrar seno ao quadrado. Quer dizer, a gente tem dois caminhos para resolver isso. Isso é uma ferramenta que é fortemente usado quando é aplicado tanto limites, né? Às vezes, eu acho que integrais, às vezes usa isso aqui também. Né? Tem umas ferramentas que não precisa você dominar a trigonometria, mas, sei lá, algumas ferramentas é bom saber, essa aqui é uma. Inclusive, eu vi uma demonstração no livro sobre esse teorema 1. E eu achei, até hoje, toda vez que eu leio, eu acho esquisitíssimo aquela ferramenta trigonométrica, porque trigonometria, sei lá, parece álgebra linear. E álgebra linear é um pouco da ideia de VGA, sendo que VGA é a ideia prática. A álgebra é a parte algébrica que tem por trás. Né? Então, muitas vezes é visto de forma teórica, isso álgebra linear. Né? E muitas vezes não é visualizável. Então, álgebra linear são conceitos simples, que dependendo do livro que você escolha, é extremamente abstrato, porque autores abstraíram demais a informação. Então, eu estou falando isso porque o teorema que eu vi a prova desse teorema, é uma ferramenta trigonométrica, né? O que eu queria dizer é que trigonometria é que nem álgebra linear, né? Tem gente que fica mexendo. Tipo assim, pega essa expressão aqui, aí divide tudo por cosseno. Aí aqui vira tangente, aqui vira 1, e aqui vira secante. Quer dizer, eu já acabei de criar uma expressão equivalente. Né? Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x.
Quer dizer, é a mesma coisa. Eu só fiz pegar tudo e dividir pelo cosseno. Então, muita gente começa a mexer nessa expressão aqui e, sei lá, aparece 250 mil igualdades. Que tudo parte daqui, né? Então, ele usa um negócio muito louco lá. Não vale a pena, né? Assim, esse é o básico, né? Mexer com isso aqui é o básico. Bom, mas enfim, voltando aqui para a nossa conta, né? Eu vou fazer a troca aqui, então isso aqui vai ficar. É, já já eu leio o que o Lucas colocou, mas é meio que por aí mesmo, né? A novidade é querer escrever diferente, né? Mas, enfim. Às vezes isso. Aí você perde a praticidade, né? Mas, enfim, tem dessas coisas, né? Então aqui eu. Ok, aí o próximo passo é. Eu tenho aqui a nossa ferramenta, né? Que aqui está tudo ao quadrado. Aí vocês podem muito. Quer dizer, alguém pode contestar que isso aqui não vai para 1. E para a gente enxergar que isso vai para 1, basta a gente reescrever assim. Ó. Isso aqui é o seno ao quadrado, né? Seno vezes seno. E eu vou escrever cada x em separado. Aí o que, que acontece, né? Aplicando o limite nesses dois, isso vai para 1. Nesses dois, também vai para 1. E quando esse x estiver indo para zero, o meu cosseno se aproxima de 1. Então, vai ficar 1 somado a 1, aqui no denominador vai estar próximo do 2. Então, isso aqui vai ser próximo de 1,5. E é isso. Todo mundo entendeu a ideia da resolução? Professor, Diga aí. na minha, eu não falei que no numerador tinha ficado seno de x. Aí embaixo ficou essa mesma coisa, realmente. Só que aí não tinha como eu fazer dois casos, né? E o que eu fiz foi, tipo, seno de x está aproximando dos... Eita, peraí. Ah, não, é porque depois eu manipulei e aí ficou sobrando um seno de x. Só que aí embaixo ficou x ao quadrado. Aí para eu poder cancelar, digamos assim, aí eu assumi o x sendo x ao quadrado do seno. Podia ou não? É um passo, aí tem um passo que parece forçação, né? Porque, tipo assim, Não, porque eu lembro que uma não, vez... eu entendi o que você falou. Mas aí, por exemplo, suponha que aparece esse limite. Seno ao quadrado de x. Maria, eu já. Tem seno elevado a x, ó. Toma. Tá, vamos supor que apareça esse. Sim, isso aí é diferente, viu? Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Esses dois aqui são diferentes. Ok. Então, aqui, a maneira de resolver é a seguinte: eu tenho seno de x sobre x vezes seno de x. Eu sei que o x vai para zero, mas aqui não dá para assumir x ao quadrado, por exemplo. Se eu assumir x ao quadrado, vai para 1. Mas, do jeito que eu escrevi aqui, quando x estiver indo para zero, isso aqui vai para zero.
Isso aqui vai para 1, né? Ou seja, isso aqui vai para 0. Eu entendi o que você fez, mas evite. Se tem quantidades diferentes aqui no numerador e denominador, obedeça às quantidades, né? Aqui é a relação de 1 para 1. Se tiver quadrado aqui e aqui não tiver, então já não dá mais isso, né? Mas não dava certo, não. Não, ficou uma coisa, ficou um passo aí, forçação de barra, né? Que você transformou, você assumiu que o seu seno de x você poderia trocar por seno ao quadrado. E aqui a gente sabe que o resultado é esse, né? Porém, o passo que não ficou assim, não está, né? A corrente ela não está bem engrenada aí, ela está querendo sair. Quer dizer, esse passo aí é condenável, né? Não o contexto geral, né? Porque No caso, fale. aula passada eu lembro que você falou que se eu tivesse x se aproximando de zero, ou por exemplo 2x se aproximando de zero, era a mesma coisa. Aqui, Então, mas aqui é outra coisa, porque aqui são leis que a gente está operando uma com a outra. Então aqui é um comportamento. Essa daqui quando x vai para zero, né? Então, se eu colocar aqui, se eu disser que 2x vai para zero, é a mesma coisa que dizer que x vai para zero. Então, assim, você não pode generalizar em relação à expressão. Você tem que só... O que você pode generalizar é só aqui no x. Porque aí é outra... Ó, veja, se eu puder generalizar para a expressão, significa que no limite, isso aqui é a mesma coisa de eu colocando o quadrado. Né? Isso é a mesma coisa disso, por exemplo. Aí, esse acabei de mostrar que deu zero. E com o quadrado vai dar 1. Ou seja, eu acabei de descobrir uma função, né, por causa dessa liberdade, que está dando dois limites. Quer dizer, eu já quebrei, inclusive, outras regras do limite, né, de forma geral. Então, a liberdade que você tem em relação a essa coisa de variação, é aqui só, não nas expressões. Tá? Porque as expressões, quando elas começam a se operar entre si, aí tem um comportamento aqui. Né? E as variáveis que estão se deslocando para zero, quer dizer, aqui eu tenho liberdade, né? Mas aqui eu já não tenho essa mesma liberdade, que senão eu vou quebrar diversas regras. Mas, assim, é interessante essa tua observação, né? Porque o fato de eu não ter atinado nesse detalhe daqui te induziu a uma liberdade que, né, alterou teorema, alterou indiretamente teoremas. Né? Aí a professor, teoria começou a ficar sem consistência. Diga aí. sim, mas é, nesse caso em específico eu não poderia usar não, porque, tipo, o x está se aproximando de zero. Aí o seno de x vai ser zero, que é a mesma coisa, vai dar o mesmo valor que seno de x ao quadrado. Eu sei, mas então aí a gente vai ficar no looping aqui, né? Porque a questão não é o seno, né? É a maneira como ele se relaciona com o x. Como eu falei, a relação de 1 para 1, né? No limite isso vai para 1.
Mas quando é relação de 2 para 1, né, no caso 2 senos para 1 x, aí já não é mais a mesma coisa na aproximação, né? Aqui eu já tenho outra função. Os comportamentos são diferentes, né? As funções têm velocidades diferentes. E essas velocidades, né, quando a gente opera, isso altera resultados, né? Então, é o que eu disse, esse carinha se aproximar de zero, ele não influencia nessa divisão. Eu colocando 2x, colocando x ao quadrado, essa variação, se eu colocar aqui um k, eu só estou variando a velocidade do x, mas não a relação da função de cima com a função de baixo. Agora, isso que você está fazendo, você está alterando as relações das funções, né? Um em relação à outra. Você está tornando o numerador mais rápido que o denominador ou vice-versa. Aí você tem alteração no resultado. Não sei se deu para entender essa segunda explicação, né? Porque, repito, né? Não é a questão da velocidade da aproximação para zero. X indo para zero e k vezes x indo para zero, onde k é o número real, os dois estão indo para o mesmo lugar. A diferença é a velocidade, né? Se k for maior do que 1, k vezes x está indo mais rápido do que x. Beleza, se eu aplico isso aqui nas funções, a divisão vai ser proporcional sempre, né? Porque só estou alterando aqui o valor. Agora, se eu mudo a relação, né? Eu começo, se eu botar assim, ó, 4, aí pronto, a relação agora é 4 para 1, é 400 para 1x. Aqui tem alteração do resultado, né? Já não é mais a mesma coisa. É isso que eu tô querendo dizer. Mais legal isso. Ó, por exemplo, eu vou dar... Tem algumas relações que as expressões são idênticas. Por exemplo, todos os pontos... Aqui eu estou falando de maneira geométrica, né? Todos os pontos com essa característica, né? No caso, o x é o t e o y é o t. Todos os pontos com essas características, né? Isso aqui é um pouco de VGA, inclusive. Isso aqui descreve a equação de uma reta, né? Então, esses pontos aí são os pontos que se deslocam aqui nessa objeção aqui, ó. São os pontos dessa forma. Aí se eu pergunto, e esses pontos aqui, ó? Tá em amarelinho. Vou chamar isso aqui de R1 e R2 vai ser assim, ó. Por onde passa essa segunda reta? Quem sabe me responder? Bom, a resposta é essa. O deslocamento de R2 é esse aqui, ó. Por que que os dois passam pelo mesmo lugar? Porque eles possuem as mesmas características. Aqui, o mesmo deslocamento em x é o mesmo deslocamento em y. E aqui também. X é igual a y. Qual a diferença das duas? É que como essa de baixo está ao quadrado, ela é mais rápida. Então, por exemplo, suponha que esse t é em segundos. É o tempo em segundos. Suponha que o t e o s são o tempo em segundos. Então, se eu fizer o R1 de 1, depois de um segundo, ele vai estar na posição 1, né? Ou seja, depois de um segundo, o R1 está aqui, ó. Tá? E se eu fizer o R1, se eu botar 2, ele vai estar na posição 2, 2. Ou seja, ele vai estar aqui, né? Supondo que aqui é 1 e aqui é 2, né? E aqui também. Aqui é o R1. No segundo segundo, ele vai estar aqui nessa posição 2, 2.
Se eu fizer isso para o R2, o R2 do 1 vai dar 1 e 1 também, né? Que no caso 1 ao quadrado e 1 ao quadrado, quer dizer, do 0 a 1 segundo, R1 e R2 estão na mesma posição. Agora, em 2 segundos aqui, eu vou estar na posição 4 e 4. Quer dizer, o R2 é mais rápido, né? Então aqui é 2, 3, 4. Quer dizer, ele vai estar aqui, ó. Mas eles descrevem exatamente a mesma trajetória. A diferença é que um é mais rápido que o outro. Então, aqui é o x e o y, né? É mais ou menos a mesma ideia aqui, ó. Se a relação, né, do numerador e denominador for a mesma, não tem alteração de nada. O que vai alterar é a velocidade que eu vou me deslocar aqui, né? Quem determina a velocidade é meu x. Agora, se eu altero, né, se por exemplo aqui eu coloco s ao quadrado e s, aí já é outra trajetória. Aí já não é mais essas trajetórias, né? Vai ser uma trajetória, né, ele vai sair dessa linha. Então eu estou falando isso, né, porque o que o João fez, em particular, para cada um, ele estava indo para aquele lugar. Mas na hora que eu fiz a composição, né, aí ele mudou de comportamento. Ele não é mais o mesmo comportamento de acordo com o teorema. Não sei se ajudou isso, mas é mais ou menos essa ideia. Ok. Então, tá. Então a gente resolveu essa parte trigonométrica, né? A parte trigonométrica, essencialmente, é só isso. Né? Não tem muita coisa assim a se explorar, né? O teorema só tem praticamente um teorema básico para as funções trigonométricas e para as exponenciais também, né? A função exponencial, comparada às polinomiais, elas são bem simples, né? Não tem muita variação no comportamento, nem na expressão, né? Então, esses são os teoremas básicos da função exponencial, tá? Aqui eu vou provar o mais básico, né? Esse aqui tem semelhança com esse teorema aqui, ó. Limite do seno de x está dando seno de A, quer dizer, está se aproximando do seno de A quando x se aproxima do A. Aqui é a mesma coisa, ó. Meu x está indo para B, então quando o meu x se aproxima do B, a minha expressão A elevado a x, ela se aproxima de A elevado a B. Né? Exatamente a mesma ideia. E, em particular, se esse B for zero, né? Então isso aqui vai estar próximo de A elevado a zero, que é 1. Ou seja, esse 2 aqui já engloba o 1. Então é esse aqui que a gente, quer dizer, eu vou provar esse, né? Os outros seguem praticamente a mesma ideia do que eu fizer para esse. Não tem muita mudança aqui nas demonstrações. Então, o que eu fizer para esse, vocês podem usar tranquilamente para os outros teoremas, tá? Exceto esse. Esse aqui eu vou exibir uma espécie de tabela que a gente vai visualizar, né, o que acontece quando o meu x cresce, né, ou tanto para mais infinito ou como para menos infinito. E eu vou mostrar também que é equivalente, né? O x indo para mais infinito é equivalente ao x e para menos infinito. Vocês vão, né, eu vou exibir aqui o porquê. E a gente vai ver como é que se aplica, né? Da mesma forma que a gente usou lá para o teorema fundamental, quer dizer, teorema da função trigonométrica, a gente vai usar esse teorema aqui da exponencial. Bom, uma coisa que a gente vai perceber, antes de eu iniciar a prova daquele teorema da exponencial, é que toda vez que eu provo exponencial, eu uso logaritmo na demonstração da exponencial. Dá para perceber que um caminho usa o outro. Tipo assim, se eu for usar o log,
eu vou precisar usar a exponencial. Eu usando a exponencial, eu vou precisar, quer dizer, eu provando a exponencial, eu uso o logaritmo. E eu usando o logaritmo, eu provando o logaritmo, desculpe, eu vou usar a exponencial. De tal maneira que o caminho da ida é a volta. Quer dizer, eu estou provando a exponencial, eu uso o log, dá para perceber que o caminho inverso seria essa prova. Se eu seguir os passos da volta lá da minha demonstração da exponencial, eu estou provando o logaritmo. Então, o que isso significa? Que esse daqui eu não vou precisar provar, né? O que eu provo para a exponencial, a gente já consegue enxergar o comportamento dos logs também. Aí também fica como exercício, né, para treinar a demonstração desses teoremas. Tá, então vamos ao E2. O E2 diz, se eu pegar um A, que é um número real, sem ser o zero, positivo e sem ser o 1, então isso aqui acontece. Só comentando a ideia do E3, tá? Já que o Lucas comentou dela, eu vou comentar graficamente, tá? Então, por exemplo, o que nós sabemos da exponencial? Nós sabemos que se eu tenho uma função onde minhas imagens vão ser geradas por essa lei, A maior do que 1, então o comportamento gráfico dessa minha função é assim, né? É isso que a gente tem noção. Aí o que o teorema E3 está me falando? Que se eu caminhar aqui, se eu fizer o x ir para mais infinito, né, se eu mandar o x ir para mais infinito, significa que as minhas imagens também vão para mais infinito. E se eu mandar a minha função ir para menos infinito, né, se eu mandar o meu x ir para menos infinito, então a minha função está indo para zero. Né? O meu f de x, aqui, deixa eu escrever melhor. Quando isso acontece, né, o meu f de x está indo para o infinito. E aqui, o meu f de x, ou seja, as minhas imagens estão se aproximando de zero. De fato, né, se a gente for caminhando aqui para menos infinito, né, essas imagens vão chegando cada vez mais próximas do zero, mas elas não chegam a tocar o zero. Então, esse fato aqui é o que está descrito no Teorema 3. Ó, se minha função fizer x para mais infinito, cadê? Ela vai para mais infinito. Se eu fizer para menos infinito, ela vai para zero. O E4 é a mesma ideia do E3, a diferença é que meu A está entre 0 e 1. Né? Então, quando eu aplico esse limite com x indo para o infinito, né? Como o A está entre 0 e 1, quanto maior meu expoente, menor vai ser a minha potência. Consequentemente, ela vai para zero. Né? O sinal não inverte, né, aqui. E aqui, ao contrário, né? Quer dizer, o que acontece aqui acontece o inverso. Ok. No caso, ele está só comentando, assim, é um teorema que é baseado no gráfico. No gráfico para A maior do que 1, ou para o outro, no caso, E4 é para esse aqui, né? Que esse aqui é quando A está entre 0 e 1. Então, quando eu for para mais infinito,
É isso mesmo? Peraí, deixa eu ver. Ah, não, peraí. Não, aqui tá errado. Isso aqui é o log, é o inverso. Esquece o que eu disse. Quando a outra é assim. Ou seja, esse gráfico em verde aqui é quando o A pertence ao intervalo 0,1. Então, quando eu boto a minha função para ir, o meu x para ir para menos infinito, né, a minha imagem ela vai para o infinito. Quando eu coloco o meu x para ir para mais infinito, né, a minha lei vai para zero. Tá? Isso aqui é. Aí, no caso, esse é o teorema E3, né, o que está em branco, e em verde é o teorema E4. E aqui o E6 é quando eu tenho uma composta. Está dizendo que se o meu expoente for um f de x e esse f de x vai para um certo c, então isso aqui vai para a elevado a c. Quer dizer, aqui é só uma extensão, né? Uma composição. Mas, de toda forma, de todos os teoremas, esse é o mais essencial de todos. Né? Aí eu vou mostrar a vocês como é que se prova isso. Esse caso aqui. Tá? Os outros eu vou deixar como exercício, repito, né? Só seguir os passos do que eu fizer agora. Né? Então vamos provar aqui o E2. Que o E2 diz o seguinte: meu A é um número real, não é zero, é positivo e não é 1. Só relembrando, né? Não é zero e não é 1 para tirar os casos de funções constantes. Né? As constantes já são definidas nas polinomiais, então aqui não é necessário definir uma segunda vez. Vou pegar o caso positivo dos A's, porque se A for negativo, algumas imagens caem nos complexos. Né? Então, eu tenho esse espaço, né, de possibilidades para o meu A. Aí o que isso implica? Né? Que o limite de A elevado a x, quando x está indo para um certo B, isso aqui é A elevado a B. Ok, então, para provar isso aqui, né, esse limite, então aqui a gente escreve o seguinte, que para todo epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, tal que a distância do x para b, quando é menor do que delta, isso aqui vai implicar que a distância do f de x, no caso, a distância do a elevado a x para a elevado a b é menor do que epsilon. Ok. Então, a ideia é a seguinte. Aqui ele diz para todo epsilon, né, só repetindo as ideias, para todo epsilon vai existir um delta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar um epsilon e vai procurar um delta. Se a gente conseguir encontrar um delta, está provado. Se a gente não conseguir encontrar, então esse limite ele não pode acontecer. Tá? Então, no caso, essa escrita, né, se esse limite existisse, toda essa informação era verdadeira. Porém, a gente não sabe ainda se essa informação é verdadeira. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou considerar um epsilon e eu vou trabalhar isso aqui. Ó. Daí, eu vou ver se eu consigo achar um delta. Se eu conseguir achar um delta, então isso aqui é verdade. Que para o epsilon que eu considerei,
eu encontrei um delta. Se eu não conseguir encontrar, né, se aparecer algum absurdo, se aparecer alguma coisa que me impede de eu encontrar isso aqui, então toda essa informação é falsa e esse limite ele não pode existir. Tá? E a gente vai mudar, né, vai ter que escrever algum artigo, né, que mostre isso aqui, quer dizer, muita coisa em matemática vai mudar, se isso for falso. Ok. Então, vamos à ideia da demonstração. Né? Primeiro, vamos considerar um epsilon. Como o epsilon é qualquer, então eu vou considerar epsilon como sendo o epsilon mesmo. Porque, só questão de facilitação, tá? Ok. De tal maneira, né, que a distância do a elevado a x até o a elevado a b é menor do que epsilon. Ou seja, eu peguei imagens próximas de um suposto limite. O que é que eu vou atrás agora, né? Tipo assim, indiretamente tem um intervalo aqui. Né? Se tem uma aproximação, eu posso dizer que tem um intervalo nas imagens que isso aqui está bem pertinho. Né? E quem é o limitante desse intervalo é epsilon. No caso, a distância desse intervalo, né, o tamanho desse intervalo é epsilon. Então, eu tenho que garantir que eu agora consigo um intervalo no domínio, de tal maneira que essa aproximação existe. Né? Então, essa é a ideia de ir atrás do delta. Então, beleza, então vamos trabalhar com isso. Em nenhum momento aqui eu defini delta, porque delta é o que a gente está procurando. Né? A gente considera esse epsilon, tal que essa distância é curta, né? E agora vamos trabalhar com isso. Então, aqui eu posso dizer o seguinte, que o módulo de AX menos AB, isso é menor do que epsilon. Isso é uma equivalência, né? Essa distância equivale a isso, porque a gente está trabalhando com números reais como imagem. Além disso, isso aqui a gente pode dizer isso aqui, né? Que é uma coisa que também a gente já vem trabalhando, né? E já tem domínio dessa informação. Ok. O próximo passo é a ideia. Qual é a ideia, né? Para a gente não trabalhar às cegas, né? Fazer contas às cegas. Eu vou tentar arrumar uma expressão que tenha x. E só o x. Não é a elevado a x. E sim, simplesmente o x. E quando eu conseguir essa expressão só com x, eu vou inserir o b. Ou seja, eu vou acabar mexendo na diferença, ou seja, na distância do x até o b. É isso que eu vou tentar fazer aqui. Ok, então, outra equivalência disso é que se eu somo nas três parcelas a elevado a b, esse a elevado a b vai sumir. E ele vai aparecer agora nas outras duas parcelas das desigualdades. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, a elevado a b menos epsilon menor do que a elevado a x menor do que a elevado a b mais epsilon. Até aqui, todo mundo está acompanhando o meu raciocínio? Ok. Agora é a pergunta de ouro. Como é que a elevado a x, o que que eu faço para isso aqui virar só x? Eu vou aplicar alguma função aqui, né? Eu vou aplicar, na verdade, exato, né? Eu vou aplicar a mesma função aqui nesses termos aqui da desigualdade, a mesma, de tal maneira que esse aqui se transforma em x. Então, na verdade, né, o João Guilherme já respondeu, então a gente vai aplicar o log. Então, a gente vai aplicar assim, ó. Eu vou aplicar o log na base A, né, nessa primeira parcela,
Em todos os termos, exato. Eu vou aplicar o log na parcela aqui do meio e vou aplicar o log nessa parcela também. Agora eu tenho uma pergunta. Beleza, apliquei o log nos três. A pergunta é, como é que ficam as desigualdades? Exato. A pergunta agora é essa, como é que fica isso aqui? Inverte, mantém, e aí? O que vocês me dizem? Permanece. Foi o que a Michelle respondeu. João Guilherme também acha que permanece. Bom, então, tá. Lucas, né, para deixar a discussão mais, né, para botar lenha na fogueira, ele acha que inverte. Bom, então vamos só ver aqui uma coisa. Esses gráficos aqui são gráficos da exponencial, né? Esse gráfico aqui é da exponencial com A maior do que 1 e esse em verde é da exponencial com A entre 0 e 1. Eu vou botar em azul o log dessa curva em branco. Eu vou botar aqui mesmo, tá? Eu sei que vai ficar bem poluído aqui o desenho, mas só para a gente ter uma ideia. Então, esse desenho que eu tinha feito, né, e depois apaguei, isso seria o log, né? Esse é o log dessa função aqui. Então, o que a gente pode dizer quando eu vou pegar aqui dois caras do domínio, onde o cara menor, né, está gerando essa imagem e o cara maior, né, ou seja, não vou dizer logo, né, o cara menor ele está gerando a menor imagem, o cara maior ele está gerando a maior imagem. E para dois caras que a gente pega aqui, isso sempre acontece, né? Ou seja, isso é característica de uma função crescente. Então, o que isso significa? Esses valores estão obedecendo a ordem, essa ordem crescente, né? Sempre o da direita é maior que o da esquerda. Então, se esse meu A for maior do que 1, esses três logs aqui vão permanecer com essas desigualdades. Ou seja, o menor vai gerar menor imagem. O intermediário vai gerar imagem intermediária e o maior vai gerar imagem maior. Isso de acordo com esse gráfico aqui. Esse gráfico está me dizendo isso, tá? Se eu pego três valores, o menor gera menor altura. O do meio vai gerar altura intermediária e o maior vai gerar maior altura. Esse é o comportamento aqui dessa curva em azul, né? Que é o log para a base maior do que 1. Então, eu vou escrever por hora. Quer dizer, se eu faço essa consideração, é isso aqui que vai acontecer. Aí agora a pergunta, e se o A estiver entre 0 e 1? Bom, então vamos desenhar lá a função inversa dessa. Né? A função inversa dessa verde, eu vou desenhar em amarelo. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Se eu não me engano, vai ficar... Me confirma se fica assim. Não, não é assim. Tem muita curva. Deixa eu desenhar a parte aqui.
Sim. A função em verde é a função exponencial com A entre 0 e 1. Eu vou desenhar a inversa dela. Tá? Então, isso aqui é A elevado a x, A entre 0 e 1. Bom, a inversa tem que obedecer a essa característica, né? Eu vou botar aqui em vermelho. Isso aqui funciona como um espelho, né? Consequentemente, a minha função, eu acho que era aquilo mesmo que eu estava desenhando. Não é isso, espera aí. Professor, ela não vai ficar passando ali no terceiro quadrante, não. Tipo, que nem essa azul, só que caindo Aqui. assim. É, tipo isso. Não, mas todo gráfico de inversa, ela tem essa característica. Ela é simétrica, em relação a esse eixo. Então, por exemplo, a distância desse ponto para esse eixo tem que ser a mesma desse outro lado aqui, ó. A distância tem que ser igual. Né? Então, se eu pego, sei lá, quaisquer dois pontos que eu pego, esse ponto, a distância até esse eixo é a mesma que desse ponto a esse eixo. Então, aqui tem que obedecer isso também. Né? Então, significa que aqui vai ter esse comportamento aqui. Vou tentar fazer aqui. Já já eu abro o GeoGebra, né? Já botaram ali para a consulta, né? Então, essa parte aqui seria o espelho dessa, né? E aqui continuaria, né? Eu acho que é isso o desenho. Mas aí não tem um espelho no outro sentido, não. Tipo, Espera aí, só um minuto. ok. É, não está muito bonito não, né? Mas dá para entender aqui mais ou menos. Então, a ideia é assim, ó. A distância desse ponto, a distância desse ponto aqui até o eixo tem que ser do eixo até a outra curva, né? Então, meio que obedece isso mesmo, né? Aqui parece o espelho mesmo da outra. Deixa eu abrir aqui para ver no... Acho que foi o Felipe que colocou aqui o link do GeoGebra. Então, esse caso aqui é quando o meu A está entre 0 e 1. Né? Inclusive, aqui ele colocou a dinâmica, né? Quando esse cara vai tendendo a 0, e quando ele vai se aproximando de 1, né? Quando ele se aproxima de 0 e quando ele se aproxima de 1.
Isso aqui que ele está fazendo é convergência de função, tá? Aí já não é mais convergência numérica, né? Quer dizer, ele já elevou o nível. Então, quando a minha função tende a 1, né, ela tende a se tornar uma constante aqui, né? Ela vai... E ele colocou a função e sua inversa, né? A g é a inversa e a f é a função direta. Então, no caso, ela nunca desce para o lado... essa inversa aqui não é o logaritmo, tá? Esse aqui é o inverso fracionário. Não sei porque aqui ele está considerando esse menos 1 aqui, não é como função inversa da função exponencial, não. Aqui ela está sendo a inversa fracionária. No caso, se aqui é a elevado a x, essa daqui é 1 sobre a elevado a x. Tá? Então, o que está acontecendo aqui nessas funções é isso aqui, ó. É o que está acontecendo com essa função verde e essa função branca. Tá? Se uma é maior do que 1, a outra está entre 0 e 1. Aí isso inverte, né? Se essa passar a ser maior do que 1, é essa que vai passar a estar entre 0 e 1. Então, ela está mostrando só essas duas aqui. E não as inversas. A inversa, ele tem que implementar lá o log. Tá, mas o que essa segunda função está me falando, né? Está me falando que se eu pego 3 imagens aqui na ordem, né, a função em amarelo. Se eu pego 3 imagens em ordem, então a menor gera... Essa altura aqui é maior do que essa, né? Quer dizer, se inverte. Então isso aqui se inverteria. Ou seja, eu tenho que fazer uma consideração a priori. No caso, eu tenho que considerar aqui... para a minha demonstração, eu tenho que considerar o caso que o A, por exemplo, é maior do que 1. Aí segue a demonstração, isso aqui se mantém. Se o A estiver entre 0 e 1, aí o que eu posso fazer? É transformar ele num A maior do que 1, né? Que é tipo assim, esse A suponha que está entre 0 e 1. Como é que eu transformo ele num valor maior do que 1? Eu faço assim, ó, eu vou dizer que ele é um certo B e ele é um sobre A. Aí isso aqui é maior do que 1. Quer dizer, mostrar para um equivalente a mostrar para o outro. Então, aqui eu vou amarrar, tá? Essa prova é porque assim, ó, o que esses gráficos estão me dizendo? Que eles são a mesma coisa. Então, o gráfico em verde é 0,26. No caso, 0,3, né, ele está aumentando aqui, está se aproximando do 1. Esse outro, ele está fazendo essa fração, 1 sobre essa fração aqui. Então, esse aqui está sempre entre 0 e 1, e essa daqui é maior do que 1. Aí, olha só o comportamento. Ou seja, veja que ele vai mudar o comportamento agora. E quando mudar o comportamento, as curvas se comportam da mesma maneira. A curva em verde que estava assim, agora está assim, e a curva em vermelho está ao contrário. Quer dizer, essa prova que eu estou fazendo, ele vale para qualquer um dos dois casos. Aí é questão de referencial. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, se eu tenho um número entre 0 e 1, como é que eu faço ele ser maior do que 1? Basta fazer 1 sobre ele. Que é tipo assim, eu suponho que o A é 2. Suponho que A é 2. Se eu fizer 1 sobre A, isso aqui dá 0,5, que é 1 sobre 2. Né? Então, se eu faço a prova para esse, ou a prova para esse, tem uma certa equivalência. Né? Basta eu inverter. Então, repito, né? Suponha que meu A é 0,5.
Como é que eu faço para ele virar 2? Eu faço 1 sobre 0,5. Quer dizer, aqui era só eu inverter. Né? Se ele fosse entre 0 e 1, eu dava um jeito de inverter, aí ele virava maior do que 1. Tá? Bom, mas enfim, o que eu estou dizendo é que a partir de agora eu vou precisar amarrar para manter essa desigualdade aqui. Não significa que o caso contrário não ia resolver também. Dá para resolver do mesmo jeito. Vocês vão perceber, né, como eu vou fazer aqui, que para o outro caso é só manobra. Né? Tá. Bom, então, para não criar confusão, né, eu vou... Deixa eu apagar essas informações aqui. Tá. Então, amarrando esse fato aqui, né, A sendo maior do que 1, então essa desigualdade se mantém. Então, tá. Agora, eu vou escrever o seguinte. Aqui vai ficar log de A elevado a B menos epsilon. Esse log aqui vai ficar só o x, né? E aqui eu vou só copiar. Muito bem. Eu sei que eu falei muita coisa, mas aí me digam se aqui vocês estão acompanhando, ou se por causa de alguma coisa que eu falei alguém se perdeu. No fim das contas, João, essa prova tem que dividir nos dois casos. Tá? Vou só repetir um pouco do processo, né, de forma geral. Considerei um epsilon, vou atrás do delta, né, que se para todo epsilon existe um delta, então se eu defino um, eu tenho que encontrar ele para que, para que essa informação seja verdadeira. Né? Se eu não consigo encontrar um delta, então isso aqui não vale, né? Não é para todo epsilon que eu vou encontrar um delta. E acaba sendo falsa a minha informação. Aí, onde é que está o epsilon? Né? Está na distância aqui das imagens. Né? Então, eu peguei essa distância, tive que considerar o A maior do que 1, né? Aí comecei a trabalhar aqui. Por que eu tive que considerar o A maior do que 1? Porque quando eu aplicar o logaritmo, a desigualdade se mantém. Se eu considero o caso contrário, a desigualdade se inverte. Aí eu vou ter que escolher. Ou eu inverto e considero o A entre 0 e 1, ou eu mantenho e considero o A maior do que 1. Tudo que eu falei era só, assim, trocando em miúdos, era só para dizer isso. Né? Que se eu considero o A maior do que 1, aqui, beleza, continua a demonstração. O caso contrário, vai seguir os mesmos passos. Ok, então, aí apliquei o log, né? O log aqui, eu quero saber qual é o número que eu repito nessa base, de tal maneira que ela vira essa potência A elevado a x. Aqui já está dizendo, né? Eu tenho que repetir x vezes para que esse A se transforme em A elevado a x. Por isso que aqui é só o x. Né? O log, ele nos dá o expoente. Né? Porque, tipo assim, isso aqui é 2, aqui é 16. Então, o log dá 4, né? Porque se eu pego 2 e repito 4 vezes, né, e faço os produtos, ele vai dar 16. Seria mais ou menos assim. Aqui ele já está dizendo quem é, quantas vezes são. Então, é o próprio x. Tá, então eu já fiz aparecer esse x aqui. Está faltando aparecer quem? O b. E como é que eu faço esse b aparecer? Eu tenho que fazer x menos b. Né?
não é assim que aparece nessa distância, quando a gente calcula, né? Aparece x menos b. Bom, já fiz aparecer o x, agora eu vou fazer aparecer o menos b. E como é que a gente faz isso? A gente subtrai o b nas 3 parcelas da desigualdade. Ok, então vamos fazer isso. Tudo bem até aqui? No caso, o último que tinha comentado, né, foi o Lucas, né? Aí eu pergunto, tá tudo ok até aqui? Não só para ele, né? Ok. Então, o que foi que aconteceu aqui? Já está começando a aparecer essa expressão, né? E agora eu vou ter que investigar a seguinte coisa. Eu vou investigar se esse cara, eu vou mudar até de cor. Eu vou investigar se esse cara é um bom candidato a ser um delta ou se esse cara é um bom candidato a ser menos delta. Bom, aí como é que a gente faz isso? Essa expressão, ela equivale a essa. Eu vou escrever aqui, ó. Essa expressão equivale a essa expressão aqui, ó. X menos B está entre delta e menos delta. Não é assim? Que essa expressão é equivalente, né? Quando eu abrir essa, ó, ficou assim, ó. Esse menos esse está entre epsilon e menos epsilon. Então, de maneira equivalente, né? Essa distância, se é menor do que delta, então essa diferença tem que estar entre delta e menos delta. Então, qual é o próximo passo aqui da nossa investigação? É o seguinte, se esse cara for delta, menos ele, né, isso aqui são candidatos. Eu não sei ainda quem é o melhor candidato a ser delta. Então, eu vou até apagar. Suponha que esse é o melhor candidato a ser delta. Eu vou investigar se o menos delta é menor do que isso. Por quê? Porque se for, aí vai acontecer exatamente isso aqui. Aí eu vou ter que x menos b vai ser menor do que esse cara aqui, que eu estou chamando de delta. Isso aqui é maior do que isso. E o menos delta vai ser menor. Menos delta, no caso, é quando eu trocar o sinal desse, né? Vai ser menor do que isso. Aí x menos b vai estar entre delta e menos delta. Quer dizer, vai acontecer isso aqui, ó. Se esse cara for o candidato, né? Aí tem o caso contrário. Inclusive, eu vou chamar ele de delta 1. Tá? Não, delta 2, né? Como ele está à direita, eu vou chamar delta 2. Então, é isso que pode acontecer com o meu delta 2, né? Com esse cara aqui. Ou a outra possibilidade é essa, x menos b. Isso aqui vai ser, se esse cara aqui for o meu candidato a delta, né? Eu vou chamar ele de delta 1. Então, ele vai ser o menos delta 1. Aí, o que eu faço? Vou trocar o sinal dele e ver se ele é maior do que isso. Então, aqui eu tenho uma dessas duas possibilidades. Se nenhuma das duas for possível, é porque não existe delta. Tá? Não vai existir delta e o limite não é verdadeiro. Deixa eu só ver o que... Então, como eu falei, isso aqui é uma investigação. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho que verificar uma delas. Eu vou ter que escolher uma delas. Então, sei lá, vamos supor que a gente vai investigar, sei lá, vamos supor que a gente está apostando aqui nesse segundo caso. Né? Pelo menos
aparenta que esse cara aqui é maior do que, pelo menos em módulo, né? Aparenta que esse cara aqui é maior do que esse, né? Ou seja, se eu troco o sinal aqui, né, ele acaba sendo menor. Tá, então vamos apostar no segundo caso, né? Vamos apostar que é o contrário, né? Vamos ver se isso aqui acontece. Se acontecer, né, o meu x menos b ele vai estar entre menos delta e delta. Aí significa que eu encontrei o delta. Se um dos dois acontecer. Se eu encontrar meu delta, acabou-se, né? Então, para todo epsilon, vai existir um delta e o delta vai ser com essa cara, né? Não tem uma cara muito bonita, mas ele vai existir. O delta 2 não, porque o delta 2 é quando aqui é mais, ó, e o delta 1 é quando aqui é menos. Ok. Então, vamos verificar. Na verdade, eu tenho que verificar se isso aqui acontece. Ó. Ou seja, eu vou pegar esse cara aqui. Então, vamos apostar aqui que o nosso delta 1 é... Nosso menos delta 1 é esse cara aqui, tá? Que no caso é log de A. Estou apostando que esse cara é menos delta 1. Aí o que eu vou fazer? Vou trocar o sinal. Né? Quem vai ser meu delta 1? Vai ser B menos esse logaritmo aqui. Você acha que eu troquei o quê? Aquele I ali tá delta 2, se referindo ao menos. Não. Não, Não, ali no I. no I. Tá delta 2. Não, é porque é o seguinte, quando eu fizer menos delta 2, eu vou trocar o sinal desse cara. Aí eu quero ver se essa expressão com sinal trocado ela é menor do que essa daqui, que é o que está aqui, ó. Deu para entender? Uhum. Por isso que aqui, esse cara aqui é esse com sinal trocado. Eu quero ver se esse cara com sinal trocado é menor do que esse, ou se esse cara com sinal trocado é maior do que esse. Né? São as duas coisas que, pelo menos uma delas tem que ocorrer, né? Para que exista um delta. Ok, então troquei aqui o sinal. Agora eu vou verificar se isso aqui acontece. Né? Então vamos escrever aqui a expressão que a gente vai investigar. Então vamos ver se o log de A vamos ver se isso é menor do que isso. Se for, eu encontrei meu delta. Né? Meu delta vai ser o delta 1, que é isso aqui. Esse vai ser meu delta, né? Se isso for verdade. Tá. O que eu faço para verificar se isso aqui é desigual? Né? Qual seria, o que vocês fariam se isso aqui fosse, né, para vocês mexerem com isso aqui? Tá. A gente vai mexer com essas desigualdades, tá? A intenção aqui é o seguinte, é ver se aparece alguma contradição. A gente vai começar a tentar isolar alguma coisa aqui. Se aparecer alguma coisa esquisita, por exemplo, se aparecer que epsilon é menor do que zero, isso é contraditório, né? Porque lá no início a gente pegou epsilon positivo. Então é esse tipo de coisa que tem que aparecer, ou então algum absurdo matemático. Se aparecer um absurdo matemático, isso aqui não pode acontecer. Se não aparecer nada,
né? Se chegar no momento que aparecer uma verdade que já foi dita anteriormente, é porque isso é possível. Tá, então, na verdade, isso é verdadeiro, né? O que não pode é fugir das leis matemáticas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar só esse logaritmo dos dois lados. Só isso. Somando esse logaritmo dos dois lados, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Somando o log, né? Somando esse log desse lado, some, né? Somando desse lado, ele aparece aqui. E agora eu vou somar B dos dois lados, né? Somando B dos dois lados, aí a gente vai ficar com... Aqui vai cancelar, né? E vai ficar dois Bs aqui. Então vai ficar assim, ó. Log na base A menor do que 2Bs. Bom, tem alguma propriedade dos logaritmos em relação à soma? Tá, vamos ver aqui. O que acontece com o log de A na base C mais o log de A na base B, por exemplo? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Isso. Isso aqui é igual ao log do C vezes B, né, na base A. Isso. Então aqui tem o mesmo formato, né? Aqui que a gente vai fazer aqui, a gente vai multiplicar. Então isso aqui vai ficar log, vai ficar log na base A, e aqui vai ficar o produto, né? AB mais epsilon vezes AB menos epsilon, menor do que 2B. Ok, então aqui, fazendo o produto, a gente vai ficar com log na base A, de A elevado a B ao quadrado, né, menos epsilon ao quadrado. Ok. Aqui a gente ficou com uma expressão de log, né, e uma expressão, sei lá, duas vezes um número. Como o meu A é maior do que 1, eu vou aplicar dos dois lados a função exponencial. Então, e aplicando a função exponencial, né, aí a gente já se remete novamente, né, quando o A é maior do que 1, a minha função exponencial ela é uma função crescente, então significa que se esse cara é menor do que esse, quando eu aplicar A elevado a isso aqui, vai continuar sendo menor do que A elevado a isso aqui. Então, vai ficar assim, A elevado a tudo isso, né, no caso ao log, na base A, de A elevado a 2B, né, que é como fica essa potência, menos epsilon ao quadrado, né, isso aqui vai ser menor do que A elevado a 2B. Aí o que acontece quando eu aqui nessa aplicação aqui, se eu aplicar exponencial num log, o que vai acontecer? De mesma base. Igual ao quê?
Eu acho que... Peraí, deixa eu ver... Acho que o Paulo, eu acho que ele quis dizer o correto, mas eu acho que ele não usou a melhor expressão, né? Porque é isso mesmo. Porque é o seguinte, aqui eu tenho uma função exponencial aplicado na sua inversa. O que a gente sabe, né? Se eu tenho um certo x, se eu aplico o f, depois a inversa, isso aqui vai dar x. Se eu inverto a ordem, também continua dando x, né? Então aqui eu só inverti, né? Eu apliquei a exponencial num log, ou seja, eles vão se anular. Aí vai ficar exatamente o que o Paulo digitou aí, tá? No caso vai ficar só essa base aqui do log, né? A base não, né? Esse termo aqui, menor do que a elevado a 2b. Né? Quer dizer, eu posso subtrair esse cara dos dois lados. Né? E quando a gente faz isso, né, vai ficar menos epsilon ao quadrado menor do que zero. Aí eu pergunto, isso aqui é um absurdo? Vocês acharam que é um absurdo? Mas olha só, epsilon é positivo, ao quadrado é positivo. Se eu coloco o sinal de menos antes, está certo, ele fica negativo. Isso aqui não é absurdo. Isso aqui é verdadeiro. Ou seja, toda essa brincadeira que a gente fez, né, a gente não chegou a absurdo algum. Enganei. É verdade, né? Trolei alguns de vocês, né? Mas não foi proposital, né? Ó, de novo. Por que esse cara é negativo? É o seguinte, epsilon é positivo. Epsilon ao quadrado também vai ser positivo, né? Uma coisa positiva ao quadrado é positivo. Agora, se eu troco o sinal do epsilon ao quadrado, isso é negativo. Né? Se eu multiplico ambas as partes aqui por menos 1, então aqui vai inverter essa desigualdade. Pronto, aí o Paulo agora escreveu, né? Não está entre parênteses. Aqui eu estou elevando ao quadrado, é a primeira operação que eu estou fazendo com o epsilon, e depois eu estou trocando o sinal disso aqui. Então, de fato, vai ser negativo, né? Está correto isso aqui. Ok. Então, como não deu absurdo nenhum, esse cara esse candidato a delta, ele é meu delta. É isso aqui que vai acontecer, ó. Esse cara aqui, quer dizer, esse cara aqui, ele, de fato, ele é o meu menos delta, o meu menos delta. Porque se eu trocar o sinal dele, ele vai ser maior do que esse cara aqui. E o meu x menos b vai estar entre delta, menos delta e delta. Então pronto, acabou, né? Aí eu vou só escrever, portanto, delta é igual a nossa expressão, deixa eu copiar ela lá. Foi que tá aqui, ó. Meu delta vai ser esse cara aqui, menos log na base A de... Deixa eu copiar lá que agora eu esqueci. A elevado a B menos epsilon. Quer dizer, quando eu definir um epsilon, o delta vai existir e o delta vai ser esse. Então, vou fazer o resumo. Né? Então, resumo da demonstração. Aqui, se o limite existe,
É porque para todo epsilon vai existir um delta, que essa implicação, né, que quando x estiver próximo de b, essa função vai estar próximo desse limite. Aí o que foi que eu fiz? Para provar que esse limite de fato existe, eu considerei um epsilon qualquer, maior do que zero. De tal maneira que isso aqui fosse próximo, né? Para um certo A maior do que 1. Então eu comecei a manipular essa distância de tal maneira que aparecesse os elementos do meu domínio, no caso x, né? E o limitante, que no caso é b. Quando eu fiz isso, apareceram candidatos a delta. Então, eu abri aqui duas possibilidades para o meu delta, para que x menos b ficasse entre menos delta e delta, né? Eu tenho duas possibilidades aqui, e eu fui investigar, né? No caso, eu fiz a suposição que esse segundo caso era o verdadeiro, como não foi gerado contradição, né? Nessa desigualdade que a gente testou aqui, então, de fato, esse cara aqui é o melhor candidato para delta. Na verdade, aqui eu já assim, eu sabia pela experiência. O primeiro caso vai dar falso. Se vocês forem fazer essa conta aqui, isso aqui vai dar falso. Então, esse primeiro caso não pode acontecer, né? No caso, vai ser o segundo. Então, o meu delta, além de existir, ele é único, né? Quer dizer, ele não é único, né? Mas aqui a gente acabou com duas opções que se resumiu a uma. E como eu consegui definir o delta, né? Quer dizer, para todo epsilon existe um delta, está aqui, ó, a expressão. Então, de fato, o limite existe. Né? E o limite, quando x se aproxima de b, na função é elevado a x, de fato é elevado a b. Isso aqui é verdadeiro. Porque, repito, né? Defini um epsilon e eu encontrei um delta. Está aqui, ó, encontrei o delta. De fato, existe o delta. Aí, por mais que isso, né, tenha sido muita conta, mas os passos que eu usei para lá, eles servem exatamente para provar qualquer outro. Qualquer outro, basta seguir aqueles passos. Por isso que eu disse que não ia fazer as provas dos demais, né? Essas coisas a gente já visualiza, né? Pela um pouquinho de experiência que a gente tem com esse tipo de função. Ok. Então, eu vou deixar, quer dizer, não tem nem exercício para deixar para vocês, né? Então, assim, o que eu recomendo é que tente mais alguns desses, né? Tente demonstrar mais alguns. Não, ainda próxima aula eu vou falar desse caso. Isso aqui eu não vou explicar porque da mesma maneira que a gente usou os logs, quando eu provar esse log eu começo a usar as exponenciais, quer dizer, vão seguir exatamente os mesmos passos da prova que eu fiz, inclusive. E eu vou o último tópico é em relação à função contínua. Tá? Aí aqui não tem muita coisa, tá? É pouca coisa. Quer dizer, quando entrar em função contínua vai ser bem rápido para a gente seguir aqui nos exercícios. Então, eu não sei se alguém aqui sabe se a UFRN vai ter aula no carnaval, né? Até então, eu vou olhar o calendário. Eu vou olhar no próprio CIGA, que ele tem um calendário, né? Vai não, né? Tá, então, quer dizer, já vão tentando, né? Aqui, lá está estimado, né? No CIGA, ele é estimado. Eu tenho que botar as datas lá, né, de tudo lá, porque senão eu não consigo botar os arquivos para vocês. Então, lá é estimado. Eu divido o semestre, eu conto quantos dias, divido por 3, né, e vejo mais ou menos a data. Você já pode ir começando a tentar os exercícios, inclusive. E aí, sexta-feira, né, eu já entro em função contínua. Né, quarta-feira talvez não tenha aula, né, dia 24.
deve ser de cinza, né? Peraí, hoje é dia 12, né? Então, não, 17 é quarta-feira de cinza, né? Então a gente volta dia 19. Aqui eu já dá para terminar a função contínua e começar os exercícios aqui no dia 22, tá? Então essa semana aqui a gente já discute os exercícios, né, e negocia a data da nossa primeira avaliação. Tranquilo? Pois tá, essa prova ela é grande, mas ela não é difícil, tá? Se vocês fizerem ela mais umas 2 vezes, vocês vão perceber assim que ela só segue os mesmos passos sempre, né? Pois tá. Eu vou ficar por aqui. E obrigado aí o Felipe, né, que ele colocou lá no GeoGebra pra gente, né, visualizar. Pois tá, então boa noite, tá? Grato à presença de todos e, no caso, grato à colaboração, inclusive.